Olá, sejam muito bem-vindos a mais um STV News. E começamos esta edição de julho a falar sobre Adelino Alves, um marceneiro de Chaves que construiu uma réplica em madeira de um Renault de 1898 e que, como ele, vai percorrer os mais de 700 km da Estrada Nacional 2. A réplica do automóvel do século XIX está equipado com um motor Lombardini de 18 cavalos, o que permite atingir no máximo 30 km por hora. Graças à destreza de Adelino Alves em manusear a madeira, o projeto ficou concluído em apenas 6 meses. A aventura pela N2 começou no dia 8 de julho, feriado municipal em Chaves, e o objetivo passa por chegar a Faro ainda este verão. Pelo caminho estão previstas paragens em quase 30 vilas e cidades, onde Adelino quer parar para mostrar e dar a conhecer o seu projeto. A partir de 1 de agosto, as cartas de condução emitidas nos Estados-membro da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico passam a ser permitidas em Portugal sem ser preciso trocar de carta. Este reconhecimento aplica-se a títulos de condução em que o Estado emissor seja subscritor de acordo bilateral com o Estado português, caso não tenham decorrido mais de 15 anos desde a emissão ou da última renovação e desde que o titular tenha menos de 60 anos de idade. O Decreto-Lei publicado em Diário da República frisa ainda que a liberdade de circulação é um elemento essencial para o exercício pleno da cidadania e que Portugal tem procurado reforçar os direitos dos cidadãos estrangeiros. O preço da versão mais acessível do Ford Mustang Mach-E aumentou cerca de 8 mil euros devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Os incrementos de preço variam de mercado para mercado e com tendência para continuarem a aumentar. Mas o certo é que em 2021 o modelo custava 58 mil euros, face aos 65.900 euros nos dias de hoje, o que revela um aumento de mais de 13%. Mais notável é ainda o aumento de preços na versão All-Wheel Drive com bateria Extended Range, custando agora mais 10.500 euros, um aumento de 15,8%. Este aumento considerável do SUV elétrico da marca norte-americana Ford deve-se à escassez de componentes intensificada pela invasão da Rússia à Ucrânia. No entanto, o aumento de preços é transversal a praticamente todas as marcas, uma vez que grande parte dos materiais dos automóveis são precisamente provenientes da Europa de Leste. Na Europa, durante o primeiro trimestre de 2022, as vendas de veículos 100% elétricos a particulares praticamente igualou as vendas a empresas. No entanto, nos híbridos plug-in, a tendência ainda é muito favorável às empresas. Os veículos 100% elétricos foram comprados em 50,2% por empresas e os restantes 49,8% por consumidores particulares que têm assim acedido aos incentivos existentes no mercado para a compra de elétricos. Já os híbridos plug-in registram 69% das vendas para empresas e apenas 31% são adquiridos por particulares. No caso dos veículos com motor a combustão, 54% das vendas registadas estão a nome de empresas e 46% para particulares. E por último, no panorama nacional, concluído o primeiro semestre de 2022 e com base nos dados da ACAP, a Peugeot mantém-se líder no mercado nacional, apesar de registrar uma ligeira quebra de 8,5% em relação a 2021. A Renault é a segunda marca mais vendida, mas registra uma quebra maior de 38,2% face ao ano anterior. E o restante ranking das 10 marcas mais vendidas em Portugal nos primeiros 6 meses de 2022 é composto por Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Citroën, Dacia, Hyundai, Volkswagen e Seat. A Toyota, que ocupa o terceiro lugar entre os ligeiros de passageiros, obteve um crescimento de 19% e a Dacia, em sétimo lugar, vendeu 115% comparativamente ao ano passado. E seguimos nesta edição para a já habitual rubrica do STV News, a voz dos profissionais. Sim, nós passámos por uma grande transformação. Normalmente teríamos sempre produto nacional, carros nacionais, com a procura e o aumento da procura dos carros elétricos, não havendo escassez de produtos em Portugal, acabamos por importar e importar cada vez mais, não só do mercado nórdico, mas fundamentalmente da Alemanha. Nós nesta situação é assim, sempre trabalhamos com os carros importados. Nós temos cerca de 80% do nosso estoque é importado.
sempre trabalhamos essa área. Não nos tem afetado muito esta situação de não haver os carros novos para entrega, porque como nós vamos buscar a importação, é mais fácil termos estoque. Agora, está um pouco mais difícil fazermos a compra, como é óbvio, porque não há tantos carros novos para entregar, daí não haver tantos carros para se vender a nível de importação. É assim, mais facilmente se vende do que propriamente se está a comprar neste momento. Mandamos vir a mesma número médio de 2 caminhões por semana. É lógico que os preços aumentaram um pouco, mas conforme vamos pagar na origem, também depois temos que meter essa margem em cima. Quem paga é sempre o consumidor final, como é óbvio, né? Mas aumentou cerca de 15% a 20% nas viaturas. No nosso caso, este ano, aliás, diria nos últimos 2 anos, nós temos tido muita procura gerada pelas leads. E notamos eventualmente entre junho e julho menos afluência ao showroom, mas as leads continuam em franco crescimento. E, portanto, claramente o canal de leads é um canal sempre a crescer. Nós não tivemos esse problema, aliás, nós com a situação da pandemia continuamos a vender, tivemos um crescimento bom também, não nos tem dificultado nada a nível de agosto, junho, julho, temos mantido a média e aquilo que eu lhe digo é que temos aumentado um pouco as vendas até. Para nós o ano sempre se manteve estável, porque é assim, a Marcos Cars é uma empresa grande no mercado, já temos nome, temos as nossas oficinas próprias que trabalhamos e estamos à vontade e damos a nossa garantia, as nossas garantias são dadas por nós, e tudo isso é importante. Recentemente tínhamos maioritariamente procuras de empresas, não é? Com este aumento dos combustíveis, como referiu, a procura em termos de particulares é bastante grande. Diria que hoje, neste momento, em termos de carro usado, 80% de procura tem a ver com particulares, mesmo carros elétricos. O carro elétrico é muito mais difícil porque há muito menos, há uma escassez muito grande e diria que, apesar de nós termos alguns canais de compra em Portugal, para termos viaturas em quantidade temos que importá-las. A própria legalização é mais rápida e mais ágil, os carros normalmente têm menos coisas para fazer, têm menos quilómetros, diria que têm menos danos também, portanto é bem mais fácil. Nós aqui ainda não notamos uma grande diferença. Há algumas pessoas que vêm à procura do carro elétrico, mas não tem expressão para nós ainda a situação. É lógico que é o futuro, como é óbvio, não é? Não temos tido grande expressão. O mercado dos elétricos vai ser mais difícil por causa da situação de baterias, tem que haver técnicos credenciados para essa situação, e tudo isso envolve um investimento grande, não é? Com os técnicos e tudo mais. Para mim está no início ainda, embora muita gente já funcione a 100% com os carros elétricos, mas para nós não é o nosso foco neste momento. É lógico que daqui por uns anos temos que nos adaptar, porque é o futuro, não é? E temos de estar preparados para isso também. E temos que criar estrutura para tal também, não é? Por último, as notícias stand virtual. O 6º episódio do Barómetro Automóvel na TSF contou com a presença de Daniela Simões, diretora executiva da Mio Electric, Pedro Faria, presidente da mesa da Assembleia Geral e membro fundador da UVE, e Nuno Castelo Branco, diretor-geral do Stand Virtual. Nesta edição do Barómetro, os ouvintes da rádio tiveram a oportunidade de ver esclarecidas as suas dúvidas sobre carros elétricos e desmistificar alguns dos mitos existentes. Desde a relação dos carros elétricos com a chuva, a resistência das baterias, a adaptação das oficinas de reparação automóvel ou o que fazer quando se fica sem bateria a meio da viagem. O primeiro passo é termos acesso a algum tipo de solução tecnológica que nos indique onde é que estão esses postos de carregamento. Portanto, sem isso nada feito, e depois de termos então um mapa com esses postos de carregamento, há vários temas que devemos ter em consideração, que vai depender um bocadinho de qual é que é a prioridade do utilizador. Alguns utilizadores querem um carregamento extremamente económico, outros extremamente cómodo e outros extremamente rápido, portanto, para facilitar a viagem. Portanto, dependendo destes critérios, de qual é que é a prioridade do utilizador, também vamos ter que ter em atenção diferentes coisas. Nós somos um país perfeito para a adoção dos veículos elétricos, porque a nossa dimensão permite-nos viajar com os carros que atualmente, as capacidades que têm de autonomia, são ideais para um país nas dimensões que temos. Mas é verdade que muitos carregadores ainda estão localizados
tradicionalmente no litoral e falta alguma coisa no interior. Mas aí o papel da nossa Mobié, da nossa entidade gestora de mobilidade, tem feito as suas regras e tem montado e estão previstos carregadores para aqueles sítios onde os privados não têm tanta apetência para investir. O stand virtual e a EDP estiveram na estrada a gravar a série Volta a Portugal, powered by EDP. O conceito foi percorrer durante 2 semanas todos os encantos e recantos do nosso país a bordo de um carro 100% elétrico, mostrando o quão desenvolvida está a rede de carregamento pública em Portugal. Pelo caminho, a equipa foi à procura das melhores estradas, das aldeias mais bonitas, das melhores paisagens e dos melhores restaurantes. Uma série que irá estrear em breve no canal de YouTube do Stand Virtual. E é mesmo com o convite para subscrever o canal de YouTube do Stand Virtual que me despeço desta edição do STV News. Como sempre, temos encontro marcado no próximo mês. Até lá!